Olá, queridos. Cumprindo o prometido lá no banquinho da praça. Vamos começar a aprender a Bíblia. Simplesmente. Simplesmente porque nós vamos nos ater à Bíblia. Nós não iremos atrás de grandes tratados teológicos, de grandes correntes doutrinárias. Nós vamos nos ater ao que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz vale, o que a Bíblia não diz não vale. Bíblia simplesmente também porque nós já estaremos aprendendo como a aprendeu uma mulher que eu conheci chamada Hilda Silva Lira, lá de Campina Grande. Hilda fazia tapioca lá na Igreja Presbiteriana Central. E um dia no consultório que havia lá na igreja, eu estava atendendo e eu sempre me admirei com Hilda pelo nível de conhecimento que ela tinha da palavra de Deus, pela familiaridade com que ela tratava a palavra de Deus, com que ela expunha, citava textos. E aí ela me disse que era analfabeta. Ela disse: doutor, se tivesse um buraco com o nome perigo, eu caía dentro porque eu não sabia ler. Eu aprendi a ler na Bíblia. Portanto, se Hilda conseguiu aprender Bíblia, querido, não há a menor justificativa para que você não saiba aquilo que Deus mandou revelar, porque Ele quer que você saiba. Um dia, os saduceus chegaram para Jesus Cristo e fizeram uma pergunta cretina a Jesus Cristo. Contaram uma história maluca de uma mulher que havia casado com um homem, o homem havia morrido sem deixar filhos e como a lei do levirato mandava, o irmão desse falecido teve que casar com a mulher para gerar filhos, mas esse também morreu. Aí o outro irmão dele casou com a mulher para deixar filhos, também morreu. O outro casou, 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 de besta, porque se fosse eu já ia correndo longe, mas ele casou, morreu também. Ela conseguiu matar 7 irmãos. Isso não é uma viúva negra, isso é uma máquina de fazer defunto. E aí eles chegam para Jesus e perguntam: Senhor, se há ressurreição, na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Aí Jesus diz: o erro de vocês é não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Outra vez, Jesus disse aos aqueles que o acusavam e que o iam crucificar, ele disse: examinai as Escrituras, são elas que falam de mim. A rigor, aquelas pessoas não mataram Jesus porque elas eram piores do que eu ou do que você. Aquelas pessoas mataram Jesus Cristo fundamentalmente porque eles não conheciam as Escrituras. Mas não digo um negócio desse, eles eram os doutores da lei, eles eram encarregados de ensinar a lei. Podia até ensinar, mas nunca aprenderam. Nunca aprenderam, nunca internalizaram o que as Escrituras diziam. É esse tipo de aprendizado que eu não quero que aconteça nem comigo, nem com você. Esse aprendizado inútil, estéril, que não faz a menor diferença na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa história. Não me interessa que nós percamos tempo e investamos esforço. Eu estou fazendo esforço enorme, você não tem ideia da confusão que está aqui. Isso aqui é a minha garagem.
Isso aqui, tudo aqui está improvisado. Aliás, a AD, lá de Campina Grande, um forrozeiro, que tem um estúdio profissional. Ele passou uma semana comigo aqui e tentou fazer umas modificações. Ele fez umas medições aqui de som, deu uma série de sugestões, mas ele foi embora para eu fazer esse tudinho que ele quer que eu faça. Não vai ter condição. AD, não vai ser não, viu? Vai ser no pau mesmo, vai ser na simplicidade. Bíblia simplesmente e estúdio simplesmente. A iluminação, eu sei, tá uma porcaria, mas nós vamos melhorar a partir da próxima aula. Quarta-feira, nós vamos ter uma condição melhor, pelo menos de iluminação. Bíblia simplesmente. O que nós pretendemos aprender? Bom, a Bíblia tem muitas coisas. Mas a essência da Bíblia é Jesus Cristo. O Velho Testamento existe para preparar-nos para a chegada de Jesus Cristo. Os evangelhos descrevem a chegada de Jesus Cristo. As epístolas explicam a vida, o ensino, a doutrina de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o elo do Gênesis ao Apocalipse. Todas as histórias que aparecem relatadas na Bíblia só estão ali relatadas porque tem alguma relação com Jesus Cristo. Apontam para Jesus Cristo, descrevem Jesus Cristo, explicam Jesus Cristo. Quanto você sabe de Jesus Cristo, querido? O que você sabe de Jesus Cristo, depois de todos estes anos de aulas que você já assistiu? Pergunto eu, o que você sabe de Jesus seria suficiente para evitar que Jesus tivesse ido para a cruz? Você teria reconhecido naquele homem de túnica de algodão, simples, comum, surrada de tanto sol e relento, naquele homem que andava de sandália de couro de rabicho, acompanhado de pessoas que não impressionavam ou eram mal afamadas? Alguns eram simples pecadores, outros eram um miserável de um publicano como Mateus. Um homem que se deixava tocar por prostitutas, um homem que evitou que uma mulher flagrada em adultério fosse apedrejado, um homem que, segundo diziam os doutores da lei, afrontava Deus, dizendo ser igual a Deus, dizendo ser filho de Deus e curando, fazendo milagres dia de sábado. Você teria reconhecido naquele homem o Messias que havia sido prometido por gerações, por todos os profetas? O que você sabe de Jesus Cristo teria impedido que você gritasse naquela quinta-feira: crucifica-o, crucifica-o? O que você sabe de Jesus Cristo é suficiente para fazer com que você seja um retrato dele aqui na terra, uma testemunha dele, um mártir dele? O que você sabe de Jesus Cristo? Jesus contou mais de 30 parábolas. Quantas delas você sabe, querido? Jesus realizou cerca de 30 milagres ou mais, esses os que estão relatados. Quantos deles você sabe? Jesus pronunciou vários sermões, 5 deles estão compilados no Evangelho de Mateus. Quantos deles você conhece? Jesus ensinou várias outras coisas, muitas coisas aconteceu com ele, ele teve encontros com várias pessoas. Quantos você conhece? Poucos?
Quer conhecer mais? Bíblia simplesmente Jesus Cristo. Totalmente Jesus Cristo. A partir de quarta-feira, papel e lápis. Não passaremos de 10 minutos. Portanto, vamos encerrar por aqui. 10 minutos será sempre o nosso limite. Senhor Deus, nós queremos nos oferecer a Ti, para Te servir, glorificando o nome de Jesus Cristo e compartilhando com estas pessoas tudo que o Teu Espírito já nos ministrou através da Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que Tu nos deis a capacidade de tornar esta palavra mais clara, mais fácil, mais deliciosa. Em nome de Jesus Cristo, por quem nós estaremos aqui todas as quartas-feiras no Bíblia Simplesmente. Nós oramos e nos entregamos a Ti. Amém. Quarta-feira, papel e lápis, o mundo de Jesus. Quarta-feira, o mundo de Jesus. Deus te abençoe. Bíblia Simplesmente. O resto é resto.